Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo e de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos. Agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Muito obrigado a todos vocês que constantemente vão chegando e se conectando para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, neste dia 9 de julho do ano de 2020, aqui estamos chegando para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus e trouxemos para este momento a lição de número 6, o capítulo 6 do livro Conduta Espírita, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. O capítulo 6 tem como título Na Via Pública. No último encontro nosso, aqui neste canal, estudamos o capítulo 5, onde André Luiz nos trouxe ensinamentos sobre o nosso comportamento no lar, no agrupamento familiar. Aqui ele leva para a vida comum, do dia a dia, na via pública. Como deve ser o nosso comportamento lá fora, na via pública? Como deve ser? Então aqui ele começa nos trazendo os ensinamentos da seguinte maneira, em relação ao exemplo. Demonstrar o exemplo ou demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer lugar. Então nós que nos colocamos ou que nos classificamos ou nos denominamos como espíritas, não devemos ser espírita e não somos espíritas simplesmente no centro espírita. Nós temos que nos comportar levando estas regras de conduta, os ensinamentos de Jesus acima de tudo, em todos os locais, demonstrando na prática, em todos os locais, estes ensinamentos, exemplificando, conforme ele fala aqui, demonstrar com exemplo, em todos os locais, que o espírita é um cristão, é um ser humano, em todos os locais e em todos os momentos. Aí ele complementa o ensinamento dizendo que a vinha do Senhor é o mundo inteiro. Então a vinha, o campo de trabalho do Senhor, que o Senhor nos oferta, é o mundo inteiro. Não é só o ambiente restrito do nosso lar, não é só o ambiente restrito do centro espírita, não é só o ambiente restrito da igreja, do templo evangélico, onde se estuda, onde se reúnem para estudar os ensinamentos de Jesus. Não, de forma alguma. Os ensinamentos de Jesus têm que ser estudados e principalmente exemplificados nesta imensa vinha que é o mundo inteiro, ou seja, em todos os locais, em todos os momentos, temos que dar o exemplo, praticando, conforme ele nos fala aqui. E aí ele fala sobre a higiene, sobre a limpeza, colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas. Muitos companheiros, muitos de nós, de forma deselegante, de forma deseducada, ou até mesmo até sem perceber, pelo costume, estamos nos movimentando na via pública e estamos atirando sujeiras nas ruas, como ele fala aqui, nas vias e nas sarjetas, nas calçadas e nas sarjetas. Muitos companheiros, eu já ouvi isto, pessoas falando isso, se eu não jogar lixo na rua, não vai ter emprego para as pessoas que cuidam da limpeza da rua. Não, de forma alguma, não devemos nos comportar desta forma. E principalmente em relação ao período chuvoso, naqueles períodos chuvosos, se estamos na via pública e estamos atirando detrito nas calçadas, na via pública por onde estamos passando,
por exemplo, uma garrafa de plástico que a enxurrada leva para o esgoto, ou seja, vai prejudicar com certeza a canalização do esgoto, ou no caso a canalização das vias pluviais, por onde é o escoamento. Aí quando acontecem os alagamentos, igual acontecem constantemente nas grandes cidades, aí nós colocamos culpa nos governantes. Mas aí vai ver aquele imenso mar de lixo, aquele imenso mar de sujeira que nós mesmos atiramos nas vias públicas e depois colocamos a culpa no outro, colocamos culpa na administração pública, que não está realizando o seu trabalho de limpeza, de conservação e de preservação das vias públicas e das canalizações, seja de esgoto ou canalizações pluviais, mas a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua, que ainda não temos a educação necessária e suficiente para auxiliarmos, porque todos somos obrigados, todos temos responsabilidades, todos temos que dar a nossa cota de contribuição na preservação, na conservação e na limpeza do ambiente onde nós estamos morando. E aí ele diz que as pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. Então, as pessoas que já atingiram essa condição de bons costumes, ela vai revelar isto nos menores atos, nas menores atitudes do dia a dia. Não é realizando grandes obras, mas nos menores atos, constantemente estaremos demonstrando a nossa condição em relação ao nosso comportamento, a condição que nós já alcançamos em relação aos bons costumes. Consagrar os direitos alheios. Aqui ele fala sobre a questão da necessidade de respeitarmos os direitos dos outros, usando cordialidade e brandura com todo transeunte, seja ele quem for. Nós sabemos que, principalmente na atualidade, no momento pelo qual nós estamos passando, as pessoas, principalmente usando máscaras, quando nós as cumprimentamos, via de regra, nem olham para nós. Mas já era mais ou menos assim, onde, por exemplo, no condomínio onde eu moro, no local onde eu moro, a maioria das pessoas, nós as cumprimentamos e às vezes, com muita frequência, elas não respondem ao cumprimento. E via de regra, a maioria absoluta neste ambiente que eu estou falando, a maioria absoluta, quase que na sua totalidade, se você não as cumprimentar, elas não te cumprimentam. Isso está errado, não é uma condição de um ser humano. Se estamos vivendo em uma sociedade, que é o que nós classificamos assim, uma sociedade, no ambiente que você está, por exemplo, quem mora em um condomínio, um ambiente ali numa micro-sociedade também, nós temos que nos conhecer, nós temos que pelo menos ser cordiais uns com os outros, igual ele fala aqui, e via de regra não é isso que está acontecendo, cada vez mais nos distanciando. Então, com certeza, este não é o comportamento. E ele diz que o culto da caridade não exige circunstâncias especiais. E com certeza, ser cordial com a outra pessoa, isso também é caridade. E sem sombra de dúvida, que não exige um momento especial, um ambiente especial. Ah, não, eu sou caridoso apenas no centro espírita. Lá eu sou caridoso. Não, de forma alguma. Nós temos que demonstrar isso na prática em todos os ambientes e não exige um ambiente, uma circunstância especial, conforme ele nos fala aqui. Cumprimentar. Aí vem aqui, ó, cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhes confiança. Então, no ambiente doméstico, aquelas pessoas que convivem conosco, no ambiente do trabalho e até mesmo naquele ambiente de um condomínio, igual eu citei o exemplo, as pessoas estão convivendo ali conosco naquele ambiente restrito da via pública. Então, nós temos esta obrigação de cumprimentarmos com serenidade, com alegria aquelas pessoas, que possamos fazer a nossa parte, mesmo que as pessoas não respondam ao nosso cumprimento, mesmo que as pessoas virem até o rosto, mas que possamos seguir adiante, não desistir jamais em cumprir a nossa parte, o nosso papel na sociedade. E aí ele diz que a saudação fraterna é cartão de paz. Ah, e aí ele diz: exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessem por elas. Então, se a pessoa
necessita de uma informação e você tem aquela informação, você tem condições de auxiliar, ele fala que auxiliar de boa mente, de boa vontade, aquela pessoa que tem interesse, que tem necessidade naquela informação, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas fatigadas em meio ao trânsito público, nesse ou em qualquer mistério. E aí ele complementa: alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Então, alguns instantes que às vezes nós até achamos que estamos desperdiçando o nosso tempo, na verdade estamos fazendo uma semeadura de solidariedade, igual ele fala aqui, de júbilo para toda a eternidade. Coibir-se, coibir-se de provocar alarido na multidão. Então nós temos que coibir em nós. Ele fala não coibir os outros, mas coibir-se de nós provocarmos alarido na multidão através de gritos ou brincadeiras inconvenientes. Gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares. Então, se estamos na via pública, estamos na frente de uma residência particular, eu não tenho o direito de fazer barulho ali para prejudicar o, digamos assim, o ambiente daquela pessoa e às vezes até o momento de descanso, de recolhimento daquela família, igual ele fala aqui, brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito, sem gritos e sem alaridos desnecessários junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais. Normalmente, quando nós chegamos em um ambiente de um hospital, com frequência em todos os ambientes de hospitais, tem uma plaquinha com a enfermeira nos lábios pedindo silêncio. Então, neste caso, um ambiente de um hospital é realmente um ambiente de silêncio. E aí ele fala ainda dos hospitais, das escolas, dos templos e dos presídios. Então, temos que ter respeito, sem sombra de dúvida. A elegância moral é o selo vivo da educação. A elegância moral é o selo vivo da educação. Então, que possamos alcançar, através do nosso esforço próprio, constantemente, essa elegância moral, nos educando e nos comportando de forma educada para com todos e em todos os ambientes onde nós nos encontrarmos, seja em nossos lares, seja na via pública, seja no ambiente de um hospital, de uma escola, de um templo evangélico, no centro espírita, que em muitas situações, como nós podemos observar, em ambientes de centro espíritas, tem muitos de nós que não vigiamos as nossas atitudes e até mesmo no ambiente do centro espírita, nós somos deselegantes ou nos comportamos de forma deselegante e deseducada. Em muitas situações, até mesmo no momento de uma exposição do Evangelho, a palestra pública, já aconteceu várias vezes comigo mesmo, de ter situações em que, durante a exposição, você teve que parar, ter que interromper a exposição para aguardar silêncio, barulho desnecessário. É lógico que tem situações que exigem um atendimento, exigem uma conversa, de acordo com a necessidade, em que nós iremos, digamos assim, aceitar e entender. Agora, em muitas outras situações, às vezes na maioria das situações, desnecessário, simplesmente deselegância, em especial com aquelas pessoas que têm interesse, que estão com interesse em ouvir a exposição. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas pedindo silêncio porque ela tem interesse em ouvir a exposição e quem está do seu lado ali próximo não está deixando que ela ouça a explanação. Então não podemos nos comportar desta forma. Mas mesmo que as pessoas se comportem assim no ambiente onde nós nos encontrarmos, não nos comportemos como elas também. Sigamos adiante dando o exemplo, não querendo dar lição de moral, mas dando o nosso exemplo da melhor maneira possível. E aí ele diz aqui para encerrar, abolir o divertimento impiedoso com os mutilados. Às vezes pessoas desavisadas e deseducadas, deselegantes,
e querem fazer divertimento ou fazem divertimentos, igual ele fala aqui, de forma impiedosa com pessoas mutiladas, com os enfermos mentais, fazer brincadeiras impiedosas com enfermos mentais, com os mendigos na rua e com os animais que os surgem à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Então aqui ele diz que os menos felizes, aqueles infelizes da vida, que ele classifica como menos infelizes, são os nossos maiores credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. Então ele fala que é nossa obrigação, e sem sombra de dúvida André Luiz está correto, que é nossa obrigação proteger com desvelo, com cuidado, os ambientes onde nós nos encontramos, igual ele fala aqui, caminhos e jardins, não depredar as coisas que estão aí à nossa volta, nos servindo, monumentos e pisos, árvores e jardins. Quantas vezes as pessoas reclamam que a via pública está mal conservada, está suja, mas ele mesmo não faz nada para auxiliar nesta proteção, nesse cuidado. Ele faz muito em prejudicar, em deteriorar ainda mais aquilo que está sendo usado por ele também. E aí ele vai, mais uma vez, e coloca a culpa na administração pública que não está conservando a via pública. Mas ele não faz a parte dele. Mas para achar um culpado, nós somos muito bons, mas não bons assim para fazermos a nossa parte. E aí ele encerra dizendo que o logradouro público é salão de visita. O logradouro público é um salão de visita para toda a comunidade. Na sua casa, a sua sala, o seu salão de visita, você vai deixar ele descuidado? Você vai deixar ele todo sujo para receber uma visita? Sem sombra de dúvida que quando estamos nos preparando para receber uma visita, nós o embelezamos, nós cuidamos dele, nós limpamos, deixamos tudo em ordem para receber a visita. Então ele diz aqui que o logradouro público é assim, um salão de visita para todos nós. Então todos nós temos a obrigação de cuidar. E aí ele cita no rodapé dessa mensagem palavras de Paulo no Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. E ele diz que vede prudentemente como andais. Então aqui Paulo de Tarso nos chama a atenção para aquela necessidade de olharmos constantemente de forma prudente como nós estamos andando. Então que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, que possamos fazer a nossa parte, dando a nossa cota de contribuição onde quer que estejamos, no nosso lar, na via pública, igual a lição aqui que fala da via pública, auxiliando nos cuidados da via pública, igual ele fala aqui, esse imenso salão de visitas que realmente merece e necessita ser cuidado por todos nós, porque todos nós gostamos de estar num ambiente bom, num ambiente saudável, num ambiente bem cuidado. Então que possamos fazer a nossa parte auxiliando a administração pública no cuidado dos jardins, das praças, dos monumentos, das ruas por onde nós caminhamos, não atirando lixos nas ruas e auxiliando neste cuidado. Paz a todos nós, um abraço fraterno e muito obrigado pela presença de todos vocês neste momento e que possamos, durante este dia, refletirmos acerca destas lições e principalmente não ficarmos apenas e simplesmente nas suas reflexões, porque simplesmente refletirmos acerca da beleza dos ensinamentos e chegarmos à conclusão que realmente são ensinamentos belos, são reflexões profundas, e não nos esforçarmos para trazermos isto para a nossa vida na prática, igual André Luiz nos fala, nas menores atitudes do nosso dia a dia, de pouco valerá ou de quase nada valerá. Será ainda, digamos assim, aquela maior cobrança no futuro em relação à nossa responsabilidade, porque sabíamos como nos comportar e não nos esforçamos
para nos comportar, porque quanto mais conhecimento, quanto mais ensinamentos nós temos, quanto maiores são estas oportunidades de acesso aos esclarecimentos e temos acesso a esses esclarecimentos, maiores são e maiores serão as nossas responsabilidades. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos, até muito breve, quando nos reencontraremos aqui neste canal, estudando mais uma vez o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Abraço fraterno a todos.